Bom dia, igreja, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à Escola Dominical Online da Igreja Metodista Londrina Sul. Nós vamos dar início a esse momento de louvor. Amém? Essa primeira música vai falar Santo, Santo, Poderoso, que era e que há de vir. E nós cremos que o nosso Senhor está para voltar. Amém? Nós vemos tudo isso que tem acontecido à nossa volta e nós sabemos que Ele já está retornando. E para que nós possamos esperar alegremente a volta do nosso Senhor, mesmo sabendo que a gente está passando por um período muito difícil, mesmo sabendo que vai vir a tribulação, para que nós possamos mesmo esperar no Senhor. Amém? Grande é o Senhor.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Onde é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, Senhor. Somente o Senhor é digno de todo louvor, Pai, e que somente toda honra, Senhor, e toda glória seja sempre dada ao teu nome, Pai. Amém. Queridos irmãos, que maravilha, depois de ouvirmos esse louvor abençoado no culto da manhã, nós sentimos grande alegria, há um júbilo em nosso coração, podemos compartilhar da nossa fé e da nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão de estarmos aqui, Ele é a razão do nosso respirar, do nosso viver. Tudo que fazemos é motivado por Ele. Não só criou todas as coisas, como as tem sustentado e direcionado tudo para que no final da nossa existência nesse mundo, nós nos encontremos com Ele em glória. É maravilhoso demais conhecer os propósitos de Deus, saber da maravilha e maravilhosa obra de Deus para a nossa vida. Que o Espírito Santo esteja nos guiando, esteja nos orientando nessa manhã, falando aos nossos corações através da Santa Palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 24.
Romanos 8, 24, assim diz a palavra do Senhor. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus seja louvado por sua palavra. Nós temos percebido, durante essa experiência mundial, com o isolamento social, com o distanciamento entre pessoas, que tudo aquilo que dava um certo sentido à vida humana parece que agora se perde no tempo. Hoje não podemos mais tão próximos a ponto de tocar as pessoas, temos que estar aí a pelo menos 1,5 m, 2 metros cada um do nosso próximo, não podemos dar um beijo, algo tão comum na nossa cultura. Isso parece que vai esvaziando-nos, isso parece que vai nos secando, isso vai mexendo conosco, vai roubando de nós algo que é fundamental para o nosso existir. Para enfrentarmos as lutas, ou mesmo para conservarmos as vitórias do nosso dia a dia, nós precisamos trabalhar bem com um sentimento que a nossa alma precisa, deve ser nutrida diariamente. É o sentimento da esperança. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele está escrevendo um verdadeiro tratado teológico, começando do problema do pecado, como esse pecado nos afasta de Deus. Depois ele vai dizer lá no capítulo 1, verso 16, que apesar dele ser um pregador da palavra do Senhor, ele não se envergonha do Evangelho. Ele não tem vergonha nenhuma de falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus acabou se tornando a sua esperança. Diante do que ele vivia, diante do que ele já foi, do que ele já teve, do que ele conheceu no passado, Jesus agora é a razão da sua esperança. E ele vai transformar isso em algo muito didático, muito prático, vai tornar isso algo ensinável à igreja. É necessário que a igreja do Senhor entenda que se existe um lugar onde a esperança tem que ser a nossa casa diária, tem que ser a nossa moradia diária. A esperança tem que estar repleta e tem que estar enchendo o coração daquele que se diz cristão. Todo cristão ele se diferencia do ímpio, não porque ele seja melhor ou pior, não, mas porque o coração dele é repleto, é cheio de esperança. E o apóstolo chega no capítulo 8, nesse ponto da palavra, e ele diz que a esperança é algo que nós não vemos, porque aquilo que nós vemos deixa de ser esperança, já aconteceu, já se realizou. Então a esperança é aquele santo mover do Espírito do Senhor, da palavra do Senhor, que sempre nos desafia a olhar além, a olhar para a frente. É não pararmos naquilo que nós já sabemos, é não pararmos naquilo que nós já ouvimos, naquilo que nós já conhecemos, mas estarmos olhando sempre para o futuro. Existe algo glorioso nos aguardando, existe algo tremendo nos aguardando, mas a nossa tendência bem humana, a nossa tendência bem carnal, nós estávamos olhando para o futuro, nós estamos olhando para o presente da nossa existência. Muitas pessoas, elas são consumidas no seu próprio ser. Por quê? Porque toda a sua vida parece que está envolta com aquilo que ele é, aquilo que ele possui, aquilo que ele tem. Irmãos, nós temos que aceitar o desafio. O cristão pode não ter muitas coisas. A palavra do Senhor diz que o cristão é aquele que muitas vezes não tem nada. Ele pode não ter nada, mas esse mesmo que não tem nada é aquele que possui todas as coisas. Como é que se explica isso? Alguém que não tem nada, mas possui tudo. Isso não pode ser entendido a não ser que passe por esse sentimento a qual nutre tanto a nossa alma, a qual dá tanta força ao nosso ser diário, a qual nos motiva a enfrentar, seja a batalha que for, seja o problema que for, seja a causa que for, seja ela espiritual, psíquica, emocional. Se nós temos esperança em nosso coração, nós sempre vamos acreditar que amanhã será melhor.
Independente do que está acontecendo hoje, amanhã será melhor. Essa é uma força que o Senhor colocou dentro do coração humano, que precisa ser nutrido. E eu e você temos que ser muito honestos, irmãos, porque muitas vezes nós somos muito fáceis, muito honestos de comentar da vida daquele que está ao nosso lado. Nós usamos de toda honestidade. Às vezes até dizemos, mas foi isso que eu vi, é isso que eu estou relatando, essa é a pura verdade. Mas quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quando nós vamos para o íntimo do nosso ser, nós não somos totalmente honestos. Parece que nos falta a verdade. Parece que nos falta reconhecer que, se não for ação do Espírito Santo, e é disso que o apóstolo vai começar a falar. Quando ele começa a falar da esperança, ele logo começa a ministrar sobre a ação do Espírito Santo na vida daquele que deseja ser alguém que vive na esperança motivada pelo Senhor. Deus nos fez para sermos assim. Não existe nenhum defeito de fabricação. Eu e você fomos feitos, nós somos criados por Deus para sermos movidos, motivados, para sermos impulsionados por essa força tremenda que está dentro da nossa alma, que é a esperança. E a esperança é algo que nós não vimos ainda, é algo que nós ainda não possuímos, ela não está presente na nossa vida, nós não a temos totalmente, nós temos parcialmente, nós temos aquela força do Senhor dentro de nós que nos impulsiona a chegar para obter a plenitude daquilo que nós ainda não temos. É uma coisa muito doida. Mas não é por acaso que a sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem. Explicar isso para um ímpio, que baseia a sua vida apenas em coisas que se pode tocar, coisas palpáveis, que se possa mensurar, medir, isso é uma loucura. Exatamente isso, o propósito de Deus é nos chamar a viver com Ele uma loucura. Ainda que pareça tudo estar desmoronando, ainda que pareça tudo estar acabando, tudo aquilo que deu uma relativa sensação de segurança à nossa vida, parece que agora não existe mais. Irmãos, isso é tremendo, quando nós aprendemos a não olhar para a nossa aparente segurança, mas nós olharmos para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. O que ele vai falar do Espírito Santo é justamente isso. Ele diz, nós não sabemos orar como convém. Isso não quer dizer que nós não sabemos orar. Nós sabemos orar sim, mas nós não temos dificuldade nenhuma de pedir coisa a Deus que nós queremos. Nós não temos dificuldade nenhuma de pedir a Deus coisas que nós podemos tocar. Nós facilmente pedimos ao Senhor aquilo que talvez dê alguma projeção da nossa vida sobre as pessoas. Irmãos, se existe alguma coisa que faz o mover de Deus na nossa vida, é a oração. Nós temos que entender, a igreja está no mundo, e um dos papéis fundamentais dela nesse momento é o papel de ser intercessora, é saber como pedir. Nós temos que aprender a orar como convém. Jesus fala que certa vez um pecador qualquer foi para o templo, e esse se posicionou no fundo do templo, e mais próximo do altar estava um fariseu, e ele diz que os dois foram buscar o Senhor. Vejam, dois homens buscando ao Senhor, mas com motivações diferentes. E o fariseu, no altar, ele orava dizendo assim, graças a Deus, ó Pai, eu quero te agradecer porque eu não sou como os demais pecadores. Ele se achava diferente dos outros porque não fazia o que os outros faziam. Irmãos, não é porque nós não fazemos o que os outros fazem que nós somos melhores do que eles. Ou nós temos o direito de angariar uma posição, um lugar na presença de Deus, porque nós não fazemos o que os outros fazem. E ele ainda diz, Jesus falando dele, falou, olha, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Eu não sou como os outros, agora eu dou o dízimo, eu cumpro o princípio do dízimo. Não é pelo que nós não fazemos pelo que os outros fazem, e não é por fazermos o que os outros não fazem, que isso nos torna mais merecedores ou mais próximos da pessoa de Jesus Cristo, ou da pessoa do Pai. De forma nenhuma. É justamente isso que Jesus está desconstruindo. Jesus muitas vezes, para construir as bases do reino, ele precisa destruir, exatamente como foi com Jeremias e tantos outros profetas. Antes de Jeremias começar a pregar, ele falou, antes de você construir, você vai derribar, você vai destruir. E se nós queremos viver sob uma esperança que de fato sustenta a nossa vida hoje, para termos um futuro glorioso, Deus precisa desconstruir em nós alguns conceitos que têm forjado a nossa vida, forjado o nosso caráter, até mesmo a nossa fé. Não é por não fazermos aquilo que os outros fazem, ou porque nós fazemos aquilo que os outros não fazem, que nós temos um lugar de destaque na presença de Deus. Não é, nunca foi. Não é por obras que o homem é salvo. O apóstolo Paulo vai deixar isso na carta aos Romanos muito claro. Não existe obra humana que nos coloque
próximos do Senhor. Não existe nada que eu e você de fato possamos fazer para sermos salvos, mas é por aquilo que Cristo fez por nós. Irmãos, esse texto fala de propósito. Ele vai afirmar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que tudo coopera para o bem para qualquer pessoa, não. Ele está se dirigindo a um tipo de pessoa muito peculiar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira emoção que eu e você temos que ter, e a emoção que realmente abala nossas estruturas existenciais, é o fato de nos rendermos ao amor de Deus. Porque nós não podemos simplesmente decidir amar a Deus. Não é possível fazer isso. Nós só podemos amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. É o amor de Deus que abala nossas estruturas. É o amor de Deus que toca nossas vidas. É o amor de Deus que nos desafia a viver agora sob uma nova base. A esperança gerada pela fé em Jesus. É o amor do Senhor. É o sentimento que Ele tem por nós. E se eu e você queremos ser alguma coisa nessa terra, se nós almejamos algum reconhecimento de Deus, nós temos que aprender a fazer as coisas, não porque nós queremos fazer, ou não apenas porque nós queremos deixar de fazer, mas porque tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer é movido pelo amor ao Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas deve ser a base do nosso relacionamento com o Senhor. Há um propósito de Deus, irmãos, e muitas vezes nós ouvimos falar dessa palavra e não entendemos muito bem o significado dela. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo, não de qualquer forma. Por que Deus me chamou? Simplesmente para ocupar um assento no banco da igreja? Ou para você estar no ministério da igreja? Ou para você fazer isso, aquilo outro? Não. Não, Deus te amou, Deus me ama, Deus ama a sua igreja, mas Ele tem propósitos estabelecidos para ela. Ele tem propósito estabelecido para cada pessoa que confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando nós falamos de propósito, nós falamos de decisões que tiveram que ser tomadas, decisões que Deus teve que tomar com relação a nós e que nós temos que tomar com relação a Ele. O amor é uma via sempre de duas mãos. Só tem uma pessoa que não precisa ser amada. Só existe uma pessoa no universo que não precisa do amor de ninguém. É o próprio Senhor. Mas Ele é a fonte de todo o amor. Todo ser humano, ele precisa amar e precisa também ser amado. Qualquer relacionamento humano para se suster, irmãos, num tempo de clausura, num tempo de confinamento, é necessário muito amor. É necessário um amor em demasia. E esse amor não é o amor humano, porque o amor humano é falível, ele acaba logo, ele tem um prazo de validade muito curto. Mas o amor de Deus, conforme a Escritura afirma, 1 Coríntios 13, jamais acaba. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor de Deus jamais acaba. O propósito de Deus, as decisões do Senhor, as deliberações do Senhor, eles estabelecem aquilo que Deus vai fazer, o seu projeto. Esse é o propósito de Deus. As suas decisões e deliberações estabelecem um projeto de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas estão na igreja, mas nem todas sabem qual é o projeto de Deus para a sua vida. O que o apóstolo escreve à igreja tira toda e qualquer dúvida. Deus não é Deus de dúvida, de confusão. Deus é o Deus de coisas claras, de princípios claros, de mover claro. A fé não te lança, tira do ambiente de confusão, que é o mundo material onde vivemos, que é onde parece que as pessoas só têm valor porque tem alguma coisa, e depois te tira desse ambiente, particular num ambiente onde agora quem conhece a Deus não precisa ter nada. Pelo contrário, quem conhece a Deus precisa ter mais do que aquele que pensa que tem alguma coisa. Mas o ter mais nada tem a ver com coisas materiais. Porque Deus é Espírito. Deus provê necessidades físicas. Jesus fez isso o tempo todo no seu ministério. Mas Jesus também desafiou as pessoas a crerem naquilo que não se podia ver. Esperança é acreditar naquilo que não se pode ver. Esperança que já se viu, já se concretizou, já se cumpriu. Deixou de ser esperança. Mas Jesus está sempre nos desafiando, o Espírito está sempre nos desafiando. E por isso ele ora incessantemente ao ponto de gemer por nós, ao ponto de se angustiar na presença de Deus por nós. A intercessão do Espírito se faz necessária para que o Senhor mova com graça e misericórdia sobre a nossa vida. Se não fosse a intercessão do Espírito, irmãos, eu não estaria aqui falando com você nessa manhã. Nós suportamos essas semanas todas, não é porque você sejamos alguma coisa, ou porque fazemos alguma coisa em direção a alguém, ou deixamos de fazer aquilo que todo mundo faz. Não. Se você pensa assim, você está redondamente enganado.
no seu relacionamento com Deus. Não é porque eu e você fazemos ou deixamos de fazer, não. Mas é porque o Senhor tem feito todas as coisas por nós. Eu e você fomos chamados. Nós recebemos um chamado, nós recebemos uma vocação. E não é uma vocação qualquer, é uma santa vocação do Senhor. Para termos um relacionamento santo com Deus. Irmãos, isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. O Senhor nos chama a estar com Ele, na presença dEle. Ele é o ser mais poderoso que existe no universo. Tudo que foi criado por Ele. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele fala e a sua palavra se cumpre. Mas no propósito de Deus, Deus escolheu o homem, e apenas o homem, para ter um relacionamento direto e diário com Ele todos os dias. Quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre o nosso futuro, começa a falar sobre esse projeto de Deus para a nossa vida, ele fala que tudo que Deus fez. Gostaria de citar o versículo 29, quando ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Destino é o quê? É o lugar onde nós vamos chegar. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para chegar a algum lugar. Deus não nos chama simplesmente para ficarmos parados, esperando o tempo passar. A vida com Deus não é uma vida onde simplesmente nós paramos e as coisas vêm a nós. Não, queridos, a vida com Deus não é assim. Quando Deus nos dá alguma coisa, é para nós colocarmos isso em prática. É para nós imediatamente começarmos a fazer uso disso. Quando os dons espirituais são concedidos à igreja, é para que a igreja comece a ministrar outras pessoas, comece a ajudar aquele que não está entendendo o propósito de Deus para a sua vida. É para isso que Deus nos dá dons espirituais. É para isso que o Espírito Santo intercede também pela igreja, para que a igreja entenda que Ele continua presente e ainda continua nos capacitando para nos levar ao lugar onde o Senhor quer nos levar. Ele já tem um destino certo para nós. Ele quer nos levar a estar com Ele na eternidade. Mas para isso nós precisamos que a nossa alma seja nutrida. Porque se nós deixarmos que a nossa alma se esvazie ou seque, nós vamos perder a esperança. E sem esperança ninguém se move, ninguém se levanta, ninguém age, ninguém toma uma atitude. Os profetas no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, só tomou atitudes porque ela acreditava que a situação ao seu redor podia ser transformada. E não por ela, mas pela presença do Senhor. Deus nos chama para nos levar a um destino certo. E o texto continua dizendo a nós: para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, aqui a palavra conformidade, ela está no plural. Essa palavra não existe no português. Conforme não tem variação, não tem plural. Mas aqui é o único momento que nós vemos que essa palavra está no plural. Por quê? Porque o apóstolo quer passar à igreja a identidade, o endereço de que todo aquele que é chamado para chegar ao destino tem que ter um ponto de partida. Por que Deus nos chama com santa vocação? Qual é o propósito? Quais são os desígnios? Qual é o projeto de Deus? A palavra de Deus está respondendo. Porque todo aquele que foi chamado pelo Senhor, todo aquele que se aproxima do Senhor, pode vir como está. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode vir como está, agora ele não deve permanecer como está. Todos que se aproximam do Senhor, todos que se aproximaram de Jesus, foram transformados por Ele. Todos que tiveram uma experiência de fé com o Senhor, todos que entenderam que foram chamados pelo Senhor e que o Senhor queria cumprir um destino em sua vida, tiveram que aceitar o desafio de fé, de deixarem se transformar. Irmãos, e aí a esperança é inegociável. Não tem como, nós estamos num processo de transformação. Depois de aceitarmos Jesus, a maioria do nosso tempo, o resto da existência humana, nós vamos investir, nós não vamos gastar, mas nós vamos investir. Temos que investir na nossa santificação. Por isso que a palavra diz: conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Interessante quando nós vemos o apóstolo agora falando que Jesus é o primogênito. Quando nós vamos à epístola de João, capítulo 1, verso 14, a palavra diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito. A palavra aqui é unigênese. Quando Jesus veio à terra, ele era o único Filho de Deus. Deus não havia tido outro, não existia um outro Jesus, só existia Ele. Ele era um único Filho de Deus.
E diante dos propósitos de Deus para a nossa vida, a dimensão de Deus agora, ela vai se multiplicar de uma forma maravilhosa. É tremendo o que o Senhor faz quando Ele nos chama para estarmos próximos de Jesus. Aceitando o desafio de uma vida em santidade, o Senhor agora tem esse propósito de usar Jesus como exemplo, Jesus como espelho, Jesus o homem perfeito. Quando Deus me chamou, quando Deus chamou você que me assiste nesse domingo de manhã, você que atendeu ao chamado, ou você que vai atender o chamado do Senhor, precisa entender isso. Depois de perdoar os pecados da nossa vida, o Senhor começa agora a nos capacitar. Ele começa a tirar do seu próprio ser. Santidade não é algo que se compra em mercado. Nós vamos ao mercado e lá compramos muitas coisas, mas a santidade de Deus não se acha para vender. A santidade de Deus, ela é absorvida a partir do momento que nós temos um relacionamento pessoal com o Senhor. Deus é a fonte de todo amor e de toda santidade. Se nós queremos uma vida santa, se nós queremos aceitar o desafio, se nós queremos viver uma vida útil para Deus, sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo na terra, nós temos que aceitar o desafio de uma vida santa. O que é isso? É nós darmos ao Senhor a nossa mente, nossas emoções, nossas ações, tudo aquilo que compõe o nosso ser, entregarmos como sacrifício vivo, voluntário, agradável a Deus. Daqui a pouco nós vamos ver o apóstolo falando sobre sacrifício que honra ao Senhor, sacrifício que agrada a Deus, o nosso culto racional. O nosso culto racional não é apenas um culto feito com inteligência, mas é muito inteligente, está usando a inteligência do próprio Espírito Santo, aquele que apresenta o seu corpo, apresenta a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Deus vai fazer disso? Quando nós entendemos isso, Deus pega o que Ele tem, que normalmente não é matéria-prima de boa qualidade. Não é. Nenhum de nós é matéria-prima de boa qualidade. Mas Ele pega o que nós somos e coloca em nós aquilo que Cristo foi, aquilo que Cristo é, e derrama dentro de nós o caráter perfeito do Senhor Jesus. Jesus era sábio. Jesus ministrava aos doutores aos 12 anos de idade. Jesus falava aos necessitados com misericórdia. Jesus, sempre que ministrava alguém, Ele agia com graça. Era maravilhoso ver Jesus lidando com as pessoas. Jesus, Ele compreendia as angústias humanas. Isaías vai dizer que Ele era um homem de dores e sabe o que é padecer. A sua face chegou a ser transfigurada. Se existe alguém que conhece de dor, esse alguém é Jesus. Se existe alguém que sabe o quão importante é a esperança na vida humana, esse alguém é Jesus. E Jesus veio ao mundo para ser a minha e a tua esperança. Você que me assiste nessa manhã, eu quero te fazer um desafio em nome do Senhor. Se Jesus não tem sido a tua esperança, que Ele comece a ser a tua esperança a partir de agora. Que você abra o teu coração, que você aceite o chamado do Senhor para a sua vida, que você aceite o desafio. Mas o Senhor não sabe quem eu sou, pastor, o Senhor não sabe o que eu tenho feito. Querido, você não sabe quem eu era e o que eu tinha feito no passado. Mas uma coisa eu posso te dizer: se você abrir teu coração para o Senhor hoje, Ele entrar no teu coração, e você reconhecer que é um pecador e precisa de uma transformação, porque senão você não vai conseguir chegar ao destino que o Senhor tem para a sua vida. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele, apenas Ele, tem o poder para perdoar todas as nossas falhas. Muitas das nossas angústias, irmãos, não é porque nós estejamos de contínuo fazendo coisas ruins, mas é porque nós não estamos conseguindo resolver as coisas do passado. Há uma história de pecado com cada pessoa, e nós não interrompemos isso. Nós precisamos fazer uma cisão, acabar com isso, e pode ser agora, se você assim o desejar. O Senhor pode reescrever uma nova história. Talvez você pense na sua morte, se angustie, se desespere. Eu não sei para onde eu vou, pastor. Eu não sei o que vai ser da minha vida quando eu morrer. Pois Jesus veio à terra, viveu de forma que o coração do seu Pai se alegrasse. Ele veio para agradar o coração de Deus, para viver em justiça e retidão. Jesus veio para ser o caminho, a verdade e vida, para ser aquele que nos conduz à presença do Pai. E nessa manhã, se você assim o desejar, você vai abrir a porta do seu coração e Jesus Cristo, que está batendo, Ele diz isso. Ele diz isso. Muitas vezes o cristão está vivendo uma vida divorciada do Senhor. E Ele falou à igreja: eis que estou à porta e bato.
se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Quando isso acontece, a esperança retorna. E a esperança, ela tem o poder de restaurar todas as coisas. Ela nos enche de ânimo, ela nos enche de alegria. Ela nos dá uma nova disposição para viver. O meu convite a você nesse domingo de manhã é que você retire o Jesus que está do teu lado, caminhando com você todos os dias, e coloque agora Ele para dentro do teu coração. E a partir de agora comece a viver um relacionamento íntimo com Ele. Busque-o todos os dias. Cheque o teu coração para ver se Jesus ainda está aí. Porque se Ele estiver aí, você vai viver uma santa esperança. Talvez o dia de hoje não seja um dia agradável, mas amanhã será melhor. A esperança, e apenas a esperança, faz isso na nossa vida. Deus deseja nos dar um futuro melhor. Para onde eu estou indo e você que confia em Jesus está indo, nós vamos ter uma vida bem melhor. Nada se compare àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz que o olho humano nunca viu e jamais penetrou no coração humano. Tudo que nós estamos vendo e vivendo aqui são sombra daquilo que Deus tem feito, daquilo que Jesus tem preparado para aqueles que Ele ama. Apenas sombra. Andar com Jesus é algo maravilhoso. Servir a igreja do Senhor é algo tremendo. Amar a igreja, amar uns aos outros é tremendo. Mas ainda assim continua sendo sombra. Apenas uma sombra. Vai chegar um dia, e a cada dia que passa, esse dia está mais próximo de nós. O apóstolo vai dizer, em 1 Coríntios 13, que hoje nós vemos o Senhor como espelho. E os espelhos de hoje são de vidro, quase que nós vemos perfeitamente a nossa imagem. Mas os espelhos daquela época, quando foi escrito o texto bíblico, não eram assim. Eles eram de bronze. E você que já viu a sua imagem num bronze polido, sabe que ela é totalmente deformada. Era isso, e era dessa forma que o apóstolo falava à igreja. É assim que você conhece Jesus hoje. Você não tem uma visão plena do que Ele é. Você não consegue enxergá-lo na sua totalidade. Mas quando vier aquele que é completo, aquele que é perfeito, nós o veremos face a face. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. Esse é o projeto de Deus para cada pessoa que confia em Jesus. Aguardar com esperança o dia em que nós vamos ver Jesus face a face. Que essa palavra tenha enchido o teu coração. Que essa palavra esteja dando direção ao seu dia a dia. Que essa palavra seja guardada por mim e por você como um tesouro muito precioso. As lutas virão. Enquanto aqui estivermos, elas serão apresentadas a nós. Agora, com o coração, a alma, a mente repleta de esperança, nós vamos vencer cada uma delas. Porque quando estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Que o Senhor te abençoe ricamente. Eu ainda gostaria de abençoar a tua vida e orar por você nesse momento. Em nome de Jesus. Curvemos nossas frontes, fechemos nossos olhos. Pai, nessa manhã nós queremos te dar graças. Muito obrigado, porque o Senhor quer nos nutrir, nos fortalecer. Nesse sentimento, Pai, nessa experiência tão maravilhosa que é vivermos sob esperança. Termos esperança, Senhor, encharcando nossos corações, nossas mentes, o nosso ser, nos dando sempre a visão de que amanhã será um dia melhor. E o melhor de tudo ainda está por vir. Pai, nós oramos por aqueles, ó Deus, que estão vivendo em agonia, aqueles que estão enclausurados, que a Tua poderosa mão seja colocada sobre eles agora. Em nome de Jesus, nós estamos repreendendo todo o mal dessas vidas. Espírito Santo, manifesta agora a Tua santidade, manifesta a Tua capacidade de intercessão, a Tua capacidade de fazer lembrar tudo que Jesus tem ensinado. Capacita, Senhor, a Tua igreja com dons e talentos espirituais, para que a Tua igreja sirva com muita alegria. Nós queremos abençoar aqueles que nos ouvem nessa manhã. Que o amor do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja enchendo cada vida e cada coração. Nós queremos te agradecer por Tua bondade e misericórdia. O Senhor é bom. Muito obrigado, Pai, por todos os benefícios do Senhor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria ainda de abençoá-lo. Que a graça de Deus, nosso Pai, a comunhão preciosa do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.